Paz. Eu quero partilhar uma pequena mensagem com todos vocês, falando sobre meditarmos, como é importante nós meditarmos a palavra de Deus, como é importante nós comermos a palavra de Deus, como é importante nós nos aprofundarmos na palavra de Deus, como é importante nós estudarmos a palavra de Deus. Nós precisamos sentir, nós precisamos ter uma necessidade, nós precisamos sentir, nós precisamos ter uma necessidade consciente. A Bíblia, a palavra de Deus, ela deve ser estudada. A Bíblia, a palavra de Deus, ela deve ser estudada. Ela deve ser estudada com a mesma ânsia em que uma pessoa está faminta e está buscando comida. Ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia, ela deve ser estudada com a mesma ânsia, com a mesma vontade do que uma pessoa, quando está cheia de fome, procura comida. Assim deve ser uma pessoa procurando, assim deve ser uma pessoa que estuda a palavra de Deus. Ela deve ter vontade, ela deve ter ânsia, ela deve ter vontade de comer. Uma pessoa faminta para comer. Assim deve ser uma pessoa que estuda a palavra de Deus. Uma pessoa faminta pelo alimento espiritual. Pelo alimento espiritual. Por exemplo, um padeiro. Um padeiro, ele pode vender muito pão. Mas um padeiro, ele pode vender muito pão em um dia. Mas esse mesmo padeiro, ele pode então achar faminto ao final do seu trabalho, ao final da sua tarefa, ao final de produzir tanto pão. Assim também acontece com aquelas pessoas que leem grandes quantidades da palavra de Deus, aquelas pessoas que leem vários capítulos, aquelas pessoas que leem 3 ou 4 livros no mesmo dia. Elas leem, elas leem grandes porções da Bíblia, da palavra de Deus, mas elas obtêm pouco proveito, ou quase nenhum proveito dela. O próprio Jesus, ele disse para nós: nem só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que vem da boca do Senhor. 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 2, nós vemos que o apóstolo Pedro, ele nos escreve assim para nós: desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. A palavra de Deus, ela é alimento. A palavra de Deus, ela é o leite puro para nós vivermos. E então nós precisamos dele. Para nós sermos fiéis, nós precisamos do alimento espiritual. Se nós queremos andar em verdade, nós precisamos do alimento espiritual. Se nós queremos então viver o verdadeiro cristianismo, então nós precisamos do alimento espiritual. Se nós queremos ser salvos, então nós precisamos do alimento espiritual. Nós precisamos então da palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus. A verdade é que hoje em dia, muitos que dizem ser cristãos, eles se satisfazem em apenas receber toda a verdade pela mente dos professores, pela mente dos teólogos, pela mente dos pastores. Raramente ou mesmo nunca eles vão meditar na palavra de Deus. Raramente ou mesmo nunca eles vão estudar as Escrituras. Eles vão para a palavra de Deus. Eles vão à Bíblia. Eles vão ao livro sagrado. Ou eles vão ao manual de Deus. Raramente ou quase nunca eles vão estudar. Ou seja, eles comem somente aquilo que eles ouvem falar. Eles comem somente aquilo que os pastores falam. Eles comem somente aquilo que os estudiosos falam. Então eles só comem e bebem disso. E por isso muitos, esses então são os fundamentos na verdade que eles têm, na verdade que eles conhecem. Então esses são os fundamentos dessas pessoas. Por isso elas são levadas facilmente ao engano. Por isso muitas delas são levadas ao redor por toda a doutrina, por toda a verdade, por todo o ventre da doutrina, como o apóstolo Paulo escreve, como o apóstolo Paulo nos alertou em uma das suas cartas. É muito importante para uma criança o seu dia a dia, enquanto a criança ela aprende então a alimentar-se por si mesma, quando a criança ela aprende então a comer sozinha, a alimentar-se sozinha.
Assim também é a vida de uma pessoa crente. Assim é a vida do crente. Quando então este decide, então diariamente, criando então esse hábito, ou seja, quando um crente então decide então criar esse hábito diariamente, de ir então à fonte original da verdade espiritual, para a sua nutrição, ou seja, para a sua alimentação diária. Eu estou aqui falando então de comida espiritual. É preciso nós sermos então estudantes da Bíblia. É preciso nós sermos estudantes da Bíblia. É preciso nós sermos estudantes da Bíblia. Nós precisamos ser como aqueles viajantes que quando chegam a um país, nós precisamos ser como aqueles viajantes, como aquelas pessoas estrangeiras quando chegam a um país. Então essas pessoas, elas querem se aprofundar, elas querem conhecer tudo, elas querem conhecer o país, elas querem conhecer a origem, elas querem conhecer tudo, as cidades, as regiões. Então essa tem que ser o nosso foco, essa tem que ser a nossa mentalidade. Essas pessoas que vão para o país, essas pessoas viajantes, elas querem se aprofundar e querem conhecer tudo. E então essa deve ser e essa tem que ser a nossa perspecção, essa tem que ser a nossa mentalidade. Lembrem-se, muitas pessoas, muitas doutrinas enganosas, muitas seitas têm enganado pessoas, muitas seitas têm seduzido pessoas, muitas seitas têm convencido pessoas, porque muitos de nós andamos a dormir, porque nós não conhecemos, porque nós erramos em não conhecer as Escrituras, porque nós erramos em não conhecer as Escrituras, porque nós erramos em não conhecer a Palavra de Deus, em não conhecer o poder de Deus. Nós temos que ir estudar a Palavra. Nós precisamos estudar a Palavra. Então, que nós possamos estudar a Palavra, que nós possamos ser estudiosos da Palavra, que nós possamos vir a estudar a Palavra, que nós possamos comer a Palavra de Deus, que nós possamos comer o alimento que é dupla vida para nós. Que nós possamos comer sem parar, que nós possamos comer sem parar, que nós possamos comer sem cessar, sem desfalecer, que nós possamos mastigar. Vamos então mastigar, mastigar e mastigar. Não podemos deixar de mastigar, não podemos deixar de mastigar a Palavra de Deus, não podemos deixar de mastigar a Palavra de Deus, não podemos deixar de mastigar a Palavra de Deus. Que nós possamos então estudar a Palavra de Deus, que nós possamos então viver a Palavra de Deus, que nós possamos então praticar a Palavra de Deus e que nós possamos pregar então a Palavra de Deus. E assim então nós estaremos então a glorificar a Deus, e então assim então nós estaremos então a ganhar vidas para Jesus. E então, se nós o fizermos, então nós estaremos então a ser participantes do Evangelho, nós estaremos então a ser participantes da Palavra de Deus, participantes da cruz, que para muitos é loucura, que para o mundo é loucura, mas para nós ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como o apóstolo Paulo fala, escreve lá em Romanos, na carta de Romanos. Então vejamos então aqui alguns versículos. Deuteronômio, no capítulo 17, versículo 19, fala: conservará a cópia consigo e a lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, e a guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isaías, no capítulo 34, versículo 16, fala assim: buscai no livro do Senhor e leiam, nenhuma destas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, pois a sua própria boca as ordenou e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 39, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. São estas mesmas Escrituras que testificam de mim. Atos, no capítulo 17, no versículo 11 diz: ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalónica, pois de bom agrado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Romanos, no capítulo 15, no versículo 4 diz: pois tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino
foi escrito. Pois tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Então que o Espírito Santo possa falar a cada coração em nome de Jesus. E que nós possamos realmente ser estudiosos da Palavra de Deus, que nós possamos realmente comer a Palavra de Deus, que nós possamos realmente meditar, estudar e nos guiar pela Palavra de Deus e não pelo homem, e não pelo aquilo que o homem fala. Que o Espírito Santo possa falar a cada coração. Deus abençoe cada vida em nome de Jesus. Fiquem na paz e que nós possamos ser, sim, praticadores, pregadores da palavra, e que nós possamos ser estudiosos da palavra, que nós possamos conhecer a palavra de Deus, que nós possamos conhecer a palavra de Deus, que nós possamos conhecer Deus, que nós possamos meditar, que nós possamos aprofundar a cada dia mais na palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.